Ele estava carregando a sua e a minha dor. Aí ele fala: em memória de mim, lembra do que eu fiz na cruz por vocês. O apóstolo Paulo, ele recebe essa palavra e ele deixa escrito para nós, para que nós venhamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Ele, naquele dia, em Mateus 26, ele vai dizer que ele reúne os discípulos, ele dá graças, ele parte o pão. E sabe o que é mais maravilhoso, igreja? Que naquela mesa tinha homens traidores, sentado na mesa com Jesus, e mesmo assim Jesus o amava. Não foi só Judas que traiu, não, irmão. Os melhores amigos dele também o traiu. Meu bispo, quem eram os melhores amigos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Mesmo nos 12, tinha 3 que Jesus considerava os melhores amigos. Você vai estar cercado por amigos, só que você vai ter o melhor ou melhores amigos. Porque o melhor amigo, ele se manifesta quando? O churrasco está na mesa? Não. O melhor amigo se manifesta quando todo mundo esquece de você, na hora que você não tem nada, na hora que você está precisando, revela um amigo. E isso é tão profundo que eles eram os melhores amigos, porque quando Jesus vai orar, várias vezes ele fala assim: ó, ficam todos, venha comigo Pedro, Tiago e João. Porque o que tinha de especial para acontecer, só os melhores amigos podiam contemplar. Os 12 eram discípulos, mas não podia participar de algo que esses 3 tinham que participar. Qual é a posição que você está agora diante do Senhor? Como só discípulo ou como melhor amigo? Porque o melhor amigo quer ficar com Jesus e está com Jesus todos os tempos. O melhor amigo quer, na hora que está tudo bem, dizer: Jesus, tu é o meu amigo. Quando está tudo ruim, ele diz: Jesus, tu continua sendo o meu amigo. Porque tem gente que é muito amigo de Jesus quando tudo está farto, quando nada falta. Mas quando começa a faltar, esquece de Jesus e procura amigo da terra. Se vende, se corrompe. E ele estava na mesa, as pessoas que iam falhar. Pedro jura: eu morrerei por ti, Jesus. Jesus, eu sou Pedrão, o pedra, o rocha. Tadinho, né? Que a única rocha que não falha é Jesus. Sou eu, Jesus, dou a minha vida por ti. Jesus dá uma olhadinha para ele e fala assim: rapaz, tu vai me negar 3 vezes. E pior, o galo só não vai nem cantar ainda. Quando o galo cantar, tu já me negou 3 vezes. E sabe o que acontece quando Jesus está lá, irmão? E Pedro falou: eu te negar nunca, morrerei por ti, Jesus. Quando Jesus está lá todo arrebentado, sangue descendo, querido, olha a coroa ali, ó, tudo furado, tudo. Ele vai dar uma olhadinha para Pedro assim, só com olhar, e fala assim, ó. E Pedro, quando olha ele assim, porque muitas vezes Jesus não precisa falar nada com você, só basta um olhar. Não tem um hino que fala: olha para mim? Só basta um olhar do Senhor, quando tu é sensível, para você entender o quanto tu é importante para Jesus. Não precisa nem de falar com você, um olhar, tu vai falar assim: eu sei que tu me amas. E Jesus estava lá.
E ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, faz isso sempre lembrando da cruz. Fala para o seu irmão assim: seja crente raiz. Bispo, por que tu falou isso, crente raiz? Sabe por quê? Porque você, eu, nós que estamos aqui, queridos, somos falhos. Mas quando falharmos, reconheça o seu erro. Pedro falhou. Jesus foi morto. Pedro estava lá. Jesus aparece e diz: Pedrão, meu amigo, tu me amas? Ele diz: Jesus, eu te amo. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? E ele diz: Jesus, eu te amo. Olha só, 3 vezes. Mais uma vez, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro vai, abaixa a cabeça. Porque Pedro lembra: foi 3 vezes que eu te neguei. E 3 vezes tu me perguntaste. Jesus sabe quebrar ou não sabe? Jesus quebra o orgulhoso, o que se acha. Mas Pedro responde. E Jesus fala assim: Pedro, eu sei que tu me amas. Eu te conheço. Jesus te conhece, irmão e irmã. Não precisa demonstrar nada para ninguém. Jesus te conhece. E Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você não é meu, você é do Senhor. Você tem dono, minha irmã, meu irmão. Você tem dono, seu dono é Cristo. Não é qualquer um, não, é Cristo. Mexe com você para ver. Mexe. Aí ele diz assim, ó, o 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, outra tradução, esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Jesus está dizendo assim: olha, eu derramei na cruz o meu sangue para salvar você. Jesus está falando assim, ó, olhou para a cruz. Lá eu fiz uma aliança com o meu sangue para a remissão de pecado, para apagar os vossos pecados. Seu pecado foi perdoado. Mas vai e não peques mais. Jesus falou: olha para a cruz, meu sangue é derramado. Está entendendo, igreja? E o sangue que eu derramei foi para comprar a sua vida, para redimir de todo o pecado. O sangue de Cristo foi derramado por todos nós. E pelaquela pessoa que você ama, que está lá fora. Pelaquela pessoa que também nós nem conhecemos. O sangue foi derramado por ela. Se ela receber a Cristo, ela vai fazer parte do sangue de Cristo. E ele diz: olhai, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ao 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do
Senhor, até que venha. Aí ele fala assim, olha, presta atenção, olhou para a cruz, viu meu sangue, entendeu que eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Agora eu vou anunciar a todos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele fala, anunciai. Todas as vezes que comede este pão e bebede esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Quanto tempo tu não fala para alguém? Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus e pelos seus pecados, e o sangue dele nos redimiu de todo o nosso pecado. Ele está mandando nós anunciarmos. Ele está ordenando. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aí o 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala assim, o 28, ó. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Primeiro, preste atenção. Ele mandou olhar para onde? Para a cruz. Depois ele mandou fazer o quê? Corpo e sangue. Amém? O sangue dele. E agora ele fala, sabe o quê? Olha para você mesmo. Para dentro de você. Ele manda nós olharmos para dentro de nós. Examine-se o homem a si mesmo. Quem é o irmão que está do seu lado para dizer se você pode ou não pode tomar a ceia do Senhor? Quem sou eu para dizer que você não pode ou pode tomar a ceia do Senhor? Ele está falando, examine-se o homem a si mesmo. Se eu lhe julgar, se eu lhe condenar, da mesma medida que eu julguei e condenei, eu serei julgado e condenado. Cada um de nós temos agora a responsabilidade. Olha como é que ele é claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha o homem para dentro de si agora. Olhou para a cruz, olhou para o sangue, olhou só para fora. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora é hora de olhar para onde? Para dentro de nós. Como eu tenho andado diante de ti, Senhor? É você que vai se examinar. Mas sabe o que é glorioso? Que o perdão de Deus sempre será maior do que tudo. Aí ele diz assim, depois de examinar, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso aqui é muito interessante. Eu aprendi, eu cresci até uma certa idade entendendo que a Santa Ceia do Senhor, ela é sagrada. E nem existe a palavra Santa Ceia, não é? Nós falamos que é santa porque é de Cristo. Mas a Bíblia fala que é a ceia do Senhor. Santo porque o Senhor é santo, né? A ceia do Senhor. E eu cresci aprendendo que qualquer coisa mínima separaria a pessoa de comer do pão e do corpo. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós não lemos a Bíblia, nós só ouvimos o que as pessoas pensam. Eu nunca olhava para dentro de mim e examinava. Que além de você, Deus conhece o teu coração. E o que separa a pessoa de comer do corpo e do sangue de Cristo é o pecado. E sabe o que o diabo tem feito muito para as pessoas não participar do corpo e do sangue de Cristo? 1 hora antes de vir para o culto, ele arruma uma confusão com o esposo e com a esposa, o filho com os pais, e ambos vêm magoados para a igreja e não come do corpo e nem do sangue. E quando acaba o culto,
chega em casa, faz as pazes. E esse homem, esse pai, esse filho, essa mulher não consegue ir até a pessoa no momento que olha para a cruz, que vê o sangue, no momento que entende que foi o sangue que nos purificou de todo pecado, de dizer: meu filho, me perdoa, eu te magoei. Pai, me perdoa, pai, eu fui desobediente. Mulher, me perdoa, eu lhe tratei com ignorância. Irmão, me perdoa, porque eu falei o que eu não devia fazer. É isso que Jesus está falando. Depois que olhar para dentro de ti, depois que se perdoar e perdoar alguém, aí sim, coma deste pão e beba deste cálice, porque a minha ceia não é para separar ninguém de mim, é para unir vocês a mim. Para unir. A ceia do Senhor, nós temos que tomar e sentir Jesus. Ser renovado, ser restaurado. E se crer mais ainda, ser curado. Mas meu bispo, ela não é para curar. Mas se a minha fé, glória, prevalecer, o Senhor, pela misericórdia dele, no dia da ceia do Senhor, ele me cura. Tu está compreendendo isso? Ele me cura, porque ele conhece os males que lhe rodeia. Ele conhece as armadilhas do mal que se aproxima de você. E como você está sentado na mesa, como você está lembrando dos momentos tristes que ele viveu, e no mesmo tempo da alegria de ele ter ressuscitado, porque se estamos aqui, porque Jesus ressuscitou, e ele vem e age com milagre em nossas vidas. Tu crê nisso? Aí ele diz assim, ó: será? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nos autoexaminamos. Talvez você não vigiou nessa semana, que é a semana crucial, né? A semana da ceia do Senhor é a crucial. A Duda e o diaconisa Duda e nosso irmão Jonathan estava testemunhando aqui que eles jejuaram, se consagraram, convocaram os irmãos para ajudar, mas no último dia, onde esse menino de manhã, né, Conceição, estava brincando ali no judô, rindo, no mesmo dia da festa, vieram para cá, agir as coisas. Daqui a pouco a irmã Conceição, a diaconisa Conceição, liga e fala: olha, o Natan não está bem, está com febre, está moado, está caído. Mas esses jovens, irmão, não para a glória deles, para a glória do Senhor, não se abalaram. Entenderam que foi a mão do diabo. Entenderam que foi o inimigo para impedir da conclusão da obra que ia acontecer à noite aqui, que eu sei que vidas foram alcançadas. Está compreendendo? Eles não se abalaram. Terminou, não foi? Foi o quê? Meia-noite, mais ou menos. Pegamos o Natan, levamos, não foi? Fomos lá, levamos lá. Quando foi 3 e pouca da manhã, ela manda no meu zap: bispo, chegamos em casa agora. Parece que nada tinha acontecido. E às vezes olha e fala: não sabe o potencial que muitos jovens aqui têm, muitos irmãos aqui têm. Só basta você se lançar. Se lança, quem te capacita é o Senhor. Está entendendo? Então o sangue de Jesus, ele está sobre nós. E se tem um sangue sobre nós, ninguém pode nos tocar. Se coloque de pé, em nome de Jesus.